Olá pessoal, então continuando a resolver a nossa prova do metrô, neste vídeo nós veremos alguns dados sobre motores trifásicos. Veremos aqui fechamentos das bobinas, tensão de fase e de linha e alguns detalhes mais sobre a construção e atuação com esse tipo de motor. Então a nossa questão 36 diz que um motor trifásico com 6 terminais de acesso cuja tensão nominal das bobinas é 220 volts está conectado conforme o esquema abaixo. Então a questão aí apresenta os terminais de cada bobina e o fechamento desses terminais. Então ele quer saber, a questão aí quer saber, nesse caso, a configuração do motor e a tensão de linha são respectivamente. Para ter um entendimento razoável da situação apresentada na questão, veremos algumas coisas aí como para que serve esses terminais de acesso, por que podemos queimar o motor se não soubermos aí o que é essa tensão nominal, o que são e para que servem os esquemas de ligação do motor e o que representa aí a tensão de linha e a tensão de fase. Com essas informações, estaremos melhor preparados para atuar em atendimentos de falha ou implantação de instalações envolvendo motores trifásicos. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada geral sobre o motor trifásico. O uso de motores trifásicos, principalmente, são mais difundidos na indústria devido à maior capacidade de trabalho deles em relação aos motores monofásicos de mesma potência. Os motores trifásicos conseguem receber muito mais potência no mesmo período de tempo que um motor monofásico de mesma potência. Por isso mesmo, os motores trifásicos são menores em relação aos monofásicos. Como a função do motor é transformar energia elétrica em energia mecânica, como a potência final é uma potência mecânica girante, acaba sendo muito cômodo utilizar um motor trifásico, pois a rede trifásica já funciona com uma defasagem de 120 graus elétricos, permitindo assim um campo girante no estator do motor. Bem, demos uma passada aí geral sobre os motores trifásicos e agora veremos os terminais de acesso do motor. Por que tantos terminais em um motor? Alguns com 6, outros 9 e alguns até 12 terminais de saída. Até temos motores que possuem apenas os 3 terminais de saída, como esse aqui. Que bom seria, né, se todo motor viesse com apenas um plug para a conexão desse motor. Então por que isso não ocorre? Bem, motores trifásicos, na sua esmagadora maioria, têm sua aplicação na indústria. E os processos e estruturas industriais são diversos, o que necessitaria de uma enormidade de tipos de motores para se adequar às necessidades da produção de cada indústria. É evidente que ter um motor para cada necessidade tornaria a produção lenta e custosa. Por isso mesmo, a indústria de motores possui alguns padrões para a produção de tais motores. Os terminais dão acesso aos grupos de bobinas que são divididos por fase dentro do motor. Os terminais então permitem realizar algumas configurações do motor, como sentido de rotação, operação do motor em diferentes tensões e controle da corrente de partida. Os terminais, então, permitem realizar algumas configurações do motor, como sentido de rotação, operação do motor em diferentes tensões e controle da corrente de partida, entre outras. E a quantidade de terminais está diretamente ligada com a quantidade de configurações a serem utilizadas no motor. No nosso caso aqui, os grupos de bobinas foram fechados dentro do motor. A única operação que conseguimos com esse motor é alterar o sentido de rotação. Agora vamos dar uma olhada na tensão nominal do motor. Os campos magnéticos gerados internamente no motor, que possibilitam o movimento de giro, são gerados através da circulação de corrente pelas inúmeras bobinas distribuídas no motor. Tais bobinas são normalmente feitas com fios de cobre que aparentemente estão sem isolação. Na verdade, este é um fio com uma camada isolante de verniz transparente conhecida como fio esmaltado. A tensão de operação das bobinas do motor está limitada principalmente pela capacidade de isolação deste verniz. E como vemos nesse descritivo técnico da empresa PPE, que é uma fabricante deste tipo de fio esmaltado, esse limite não está relacionado diretamente à tensão de isolação proporcionada pelo esmalte isolante. Como se vê, o fio suporta milhares de volts até apresentar danos. O que causa esse limite é a temperatura máxima para trabalho do isolante. Caso ocorresse aumento da tensão, consequentemente ocorreria aumento da corrente, que levaria ao aumento da temperatura, gerando degradação e dano ao esmalte isolante, levando a provável curto-circuito entre as espiras da bobina. O interessante é que a maioria dos motores trifásicos de potência menor tem como padrão de tensão para suas bobinas internas a tensão limite de 220 volts.
Mas aí pode surgir a dúvida, então como existem no mercado motores com 2, 3 e até 4 tensões de operação? Para explicar isso que nós passamos para o nosso próximo item. Os fechamentos em motores servem basicamente para permitir a operação do motor em diferentes níveis de tensão e para controle da corrente de partida em alguns casos. Os fechamentos conhecidos para motores trifásicos são estrela, triângulo, dupla estrela, duplo triângulo, triângulo série e estrela série. O padrão de operação dos motores trifásicos de até 12 pontas é em 220 volts, 380, 440 e 760 volts, como se vê na placa desse motor. Porém, salvo algumas exceções, os motores trifásicos têm suas bobinas construídas para operarem em 220 volts. Então, como é possível que o motor suporte tensões maiores alimentando o motor sem que ele queime? Será que internamente existem diversos grupos de bobinas com tensão nominal distinta? Bem, não é isso que ocorre. Todas as bobinas são utilizadas durante o funcionamento do motor, salvo poucas exceções. Isso ocorre graças ao fechamento das bobinas que acaba por forçar uma queda de tensão, não permitindo uma tensão sobre cada grupo de bobina de cada fase maior do que 220 volts. Vamos dar uma olhada em um motor de 6 pontas como mencionado na nossa questão. Esse motor também possui duas tensões de operação, 220 e 380 volts. E disponibiliza 6 pontas para serem feitos os fechamentos destes grupos de bobinas. A cada 2 terminais temos indicado que internamente eles correspondem a um grupo de bobinas, o que nos diz que são 3 grupos de bobinas como se vê na foto. Imaginando que nossa rede trifásica de alimentação é em 220 volts. Como vemos na orientação do fabricante, para este nível de tensão utilizamos a seguinte ligação: 1 com 6, 4 com 2 e 5 com 3. Desta forma teremos o fechamento conhecido como delta. Então teremos a máxima tensão sobre a bobina, possibilitando assim que o motor trabalhe em potência máxima. O nome delta ou triângulo se deve à aparência desse fechamento quando a gente não utiliza essas linhas de jumpers para fechá-lo, dando aí a aparência de um triângulo ou delta. Mas e para fazer a alimentação em 380 volts? Podemos utilizar esse fechamento? Caso utilizássemos, teríamos sobre cada bobina 380 volts. Como o motor é construído sempre para operar na menor tensão, e no nosso caso aqui ela seria 220 volts, então, devido ao aumento da tensão sobre a bobina, teríamos um aumento indevido da corrente, danificando os enrolamentos desse motor. Então, para operar esse motor em uma rede de 380 volts, temos que executar esse fechamento conhecido como estrela. Nesse fechamento, ao contrário do fechamento em triângulo, onde cada bobina do motor receberá a máxima tensão entre duas fases, em estrela ocorre que temos mais cargas interligadas entre duas fases. Nesse caso, então, teremos 380 volts divididos entre as cargas, que dará aproximadamente 220 volts. Para entender como chegamos a esse valor, uma vez que as cargas não estão nem em série ou em paralelo, vamos antes verificar nosso item que trata de tensão de linha e tensão de fase. Tensão de linha é a tensão medida entre as fases que alimentam o motor. E tensão de fase é a tensão resultante sobre a carga, ou no nosso caso, sobre cada grupo de bobina. Pode-se notar que no fechamento em triângulo, tanto a tensão de linha como a tensão de fase são a mesma tensão, 220 volts nesse caso. Já no fechamento em estrela, a tensão de linha, devido à configuração, é dividida por raiz de 3, o que nesse nosso caso dá aproximadamente 220 volts sobre cada bobina. Os fechamentos dos motores ocorrem também para limitar as correntes de partida, que causam picos da ordem de 6 vezes a corrente nominal do motor. Essa corrente de partida, que é sim suportada pelo motor, permitindo então que, na maioria das vezes, ele parta sem problemas, gera problemas aí sim devido à queda de tensão ocasionada na rede a qual ele é ligado. Quando esta queda de tensão é superior a 10%, torna-se necessária a utilização de fechamentos para a partida do motor. Do contrário, a rede de alimentação da fábrica pode apresentar indevidos chaveamentos e avarias em equipamentos eletrônicos devido a essa oscilação na tensão. Apesar de métodos mais modernos de partida como o software starter, o método de partida estrela-triângulo ainda é encontrado com frequência. Esse método de partida consiste em iniciar a alimentação do motor em estrela com a tensão de linha mais baixa.
forçando assim uma tensão menor nas bobinas e, consequentemente, menor corrente na partida. No nosso motor de 6 pontas, se partíssemos utilizando o esquema estrela-triângulo em uma rede de 220 volts, teríamos sobre as bobinas uma tensão de 127 volts, quando em estrela. Isso ocorre pois a tensão de linha, que é 220 volts, é dividida por raiz de 3, resultando nesta tensão mais baixa sobre cada grupo de bobina, resultando também em uma corrente mais baixa. Claro que isso resulta em uma diminuição na potência inicial do motor, porém, após ter partido o motor, basta chavear para a alimentação em triângulo e o motor estará a plena potência. Antes de irmos para a resposta da nossa questão, vamos dar uma olhada rápida de como funciona os fechamentos em um motor de 12 pontas. Os motores de 12 pontas podem ser fechados em triângulo paralelo, estrela paralelo, triângulo série e estrela série. Vamos primeiro ver o fechamento triângulo paralelo. Note que as 6 pontas a mais nesse motor em relação aos de 6 pontas indica que temos 3 grupos de bobinas disponíveis dentro do motor a mais do que antes. Esse fechamento é similar ao feito no motor de 6 pontas, bastando fechar um novo triângulo e ligando eles em paralelo com as fases R, S e T. O próximo fechamento é o estrela paralelo para 380 volts. Esse também é igual ao do motor de 6 pontas, bastando para isso colocar em curto também os terminais 10, 11 e 12 do outro grupo de bobinas e alimentar ambos com as fases conforme mostra o diagrama. O nosso terceiro fechamento possível é o triângulo série para 440 volts. A ideia aqui é fechar os grupos de bobinas, transformando esse em um motor de 6 pontas. O desenho para o fechamento é o mesmo de um triângulo com 6 pontas. Com um detalhe, perceba que teremos 440 volts como tensão de linha, mas sobre cada bobina, como elas estão em série, teremos 220 volts devido à separação igual dessa tensão, sem risco então de danificar esse motor. E por último, temos o fechamento estrela série para 760 volts. Aqui, como no anterior, ocorre o fechamento das bobinas forçando que fiquem em série 2 grupos de bobinas, tornando o desenho de fechamento similar ao de 6 pontas. Note que devido à configuração estrela, devemos dividir a tensão de linha, que é 760 volts, por raiz de 3, o que nos dará por ramo deste fechamento uma tensão de 440 volts. Não esquecendo que temos 2 grupos de bobinas em série por ramo, o que levará a uma tensão de 220 volts por grupo de bobina. Provando assim que, independente da tensão de alimentação, essa tensão nunca deve ser superada nos grupos de bobinas. Esse motor é utilizado em redes industriais de grande porte, uma vez que aumentando a tensão podemos operar esse motor com correntes relativamente pequenas em relação ao motor de 6 pontas. Bem, então o que a gente viu até aqui já ajuda a resolver a nossa questão. A nossa questão aqui quer saber qual o fechamento e qual a tensão de linha desse motor. Como foi feito um curto entre os terminais 4, 5 e 6 e as fases foram ligadas a 1, 2 e 3, podemos constatar que esse é um fechamento em estrela, podendo descartar então os itens A e B da nossa questão. Ele nos informa que no fechamento em estrela, as bobinas estão funcionando em 220 volts. Lembrando que essa tensão sobre as bobinas é conhecida como tensão de fase. Lembre-se que em um sistema estrela, para calcular a tensão de fase, deveríamos dividir a tensão de linha por raiz de 3, ficando claro que sempre a tensão de linha será maior do que a tensão de fase no fechamento em estrela. Sendo assim, podemos eliminar também os itens C e D. Para calcular então a tensão de linha, sabendo que ele nos deu a tensão de fase, basta nós isolarmos a tensão de linha na fórmula e calcular, descobrindo assim que a nossa tensão de linha é 380 volts, sendo então essa a resposta do nosso exercício. O canal Concurso agradece, bons estudos e até a próxima!